Olá, bom dia, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos uma vez mais à nossa transmissão de CC Madeira e estamos muito felizes porque hoje estamos a iniciar nossas reuniões presenciais aqui no Hotel Divine, no Centro Comercial La Vie, no Funchal, aqui na Ilha da Madeira, às 11 horas da manhã, assim que estejam todos bem-vindos, possam estar aqui conosco e pronto, igualmente nós vamos ter todas as nossas medidas de segurança pelo assunto do Covid-19, tudo o que é a higienização, todo este assunto de distanciamento social, enfim, porque nós os amamos muito e queremos proteger o nosso pessoal, a nossa gente, mas o mais importante é que já vamos começar as nossas reuniões. E quero falar hoje sobre um lugar polêmico de reunião, a igreja. Sim, um lugar polêmico. E parte desta pandemia, o que nós hemos aprendido muito e que, graças a Deus, pelas redes sociais, porque apesar de que não podemos ter uma reunião presencial, podemos estar através das redes sociais e vamos continuar através das redes sociais. Meditar sobre a nossa situação como igreja e nos fez sentir a grande necessidade de nós ter nossas reuniões presenciais. Assim que sejam bem-vindos uma vez mais e nós queremos falar sobre este lugar polêmico chamado a igreja. Agora, por que eu digo que a igreja pode ser um lugar polêmico? Porque há pessoas que gostam da igreja e há pessoas que não gostam da igreja, nem acham importante a igreja. Sim, há pessoas que pensam assim, eu gosto da minha igreja, as pessoas dizem, mas não faz falta a igreja. Outros dizem, não sei, a igreja não me chama a atenção. E as pessoas que não gostam de igrejas, geralmente expressam porque não conhecem o conteúdo da igreja, a cultura da igreja, porque escutaram, ouviram experiências negativas de outras pessoas. Isso pode ser bem entendido. Porquê? Porque observaram a vida de pessoas que frequentavam a igreja, mas sua vida era dupla. Tinha uma pessoa que ia à igreja, mas fora da igreja era outra pessoa. E então as pessoas diziam, porque vou ir à igreja para ser como aquele Papa, não, olha como é ele, ou é ela. Olha, uma pessoa aí na igreja, aqui fora da igreja é outra pessoa. Não, por isso que não há nenhuma igreja. E isso é compreensível. E infelizmente isso acontece. O segundo, outros estão decepcionados porque ouviram críticas sobre o pastor, a liderança, ou algumas pessoas da igreja. E então, Infelizmente também acontece que as pessoas dizem que aquele pastor é assim, que aquela pessoa que está dentro da igreja é assim, e então as pessoas também não vai para a igreja. E uma ocasião li sobre uma história de uma pequena igreja num povo nos Estados Unidos da América, de onde para aí passaram cada ano um pastor diferente. Cada vez que ia aquele pastor a dirigir aquela igreja, tinha tantos problemas com o pessoal da igreja, com os membros da igreja, que o pastor acabava pela renúncia. Assim que entrou um pastor, segundo pastor, depois o terceiro pastor, um quarto pastor, num ano, imagine-se, um ano o segundo ano outro, terceiro ano outro, quarto ano outro pastor, e nunca essa igreja tinha um pastor fixo, porque era uma igreja conflitiva, uma igreja cheia de muitos problemas. Assim que indubitavelmente aconteceu que enviaram um pastor muito mais novo para aquela igreja. Assim que quando aquele jovem chegou àquela igreja com aquelas forças, recentemente saiu do seminário, ia com aquela força de levantar aquela igreja, mas sabia a antecedência dessas pessoas. Começaram outra vez as críticas, a bilhardice, começaram as pessoas a falar mal do pastor, enfim, então o pastor ficou tão chateado, que um dia colocou no diário daquele povo de onde estava a igreja, e colocou no diário, convidamos ao funeral da nossa igreja este dia domingo. Claro, quando as pessoas, o único diário que havia naquele pequeno povo, começaram a ler, o funeral da nossa igreja, o que acontece aqui? Então o pastor comprou uma furna e colocou frente no púlpito da igreja, e convidou o dia domingo, bem cedo, as pessoas tinham uma longa fila
para entrar à igreja ver quem era o morto. Então, eles disseram que está a pessoa que o causal de tantos problemas na nossa igreja está aí dentro dessa furna. Então, aquelas pessoas que eram os bilhardeiros, críticos, todas aquelas pessoas que tóxicas, que estavam dentro da igreja, que faziam aquela guerra dentro da igreja em contra do pastor, então estavam com aquela curiosidade. Então o pastor disse: faz uma fila para entrar um por um e vão ver aqui a pessoa que está morta aqui dentro da furna. Então entrou a primeira pessoa e a furna tinha a tapa aberta, e quando a pessoa viu, pegou um brinco e saiu assim com a cara triste. Entrou o segundo e viu morto e sim, e entrou o terceiro e o quarto, e cada um, até que entraram todos. E o pastor havia colocado um espelho dentro da furna. Colocou um espelho para que as pessoas foram refletidas sua cara dentro do espelho. E para poder dar o ensinamento que a igreja estava morta pela causa dessas pessoas conflitivas. E isto foi uma grande ensinança para a igreja, para eles arrepender-se de seus maus caminhos, cheios de ódio, cheios de crítica, de bilhardice, que estava a destruir a igreja. E as pessoas, é por isso que muitas pessoas estão decepcionadas da igreja pela causa destas pessoas, que fazem tanto dano falar mal das suas próprias igrejas. Assim que isto é também possível, infelizmente, pessoas que se decepcionam da igreja pelos maus e insanos comentários que fazem outros da sua própria igreja. O terceiro, há pessoas decepcionadas porque vieram à igreja com expectativas errôneas que queriam encontrar dentro da igreja algo que eles esperavam e não encontraram. Por exemplo, uma imagem paterna, um cobrir de todas as suas necessidades, um tratamento preferencial pelas suas inseguranças, um conglomerado de pessoas perfeitas, e resulta que ninguém é perfeito. E essas pessoas com estas crenças erradas se afastaram com muita frustração, raiva e ressentimento. E, infelizmente, saíram criticando também a igreja. Assim que, meus amigos, meus irmãos, neste tempo que hemos estado nossa ausência de estar afastados da igreja por o assunto da pandemia, Jesus, lembrando as palavras de Jesus e lembrando as palavras do apóstolo Paulo sobre as cartas que escreveram à igreja sobre a grande importância e necessidade que devemos ter para nos reunir. É muito importante nos reunir em nossas próprias igrejas. Por isso, eu sinto uma grande paixão de falar sobre a origem da igreja, a importância da igreja, e vem como expressou uma oportunidade o Papa João Paulo II. Ele disse o seguinte: a igreja é a carícia do amor de Deus para o mundo. Para mim, a igreja é um lugar de refúgio, é um lugar de esperança. E com a igreja, Deus sempre teve um plano espetacular. Porque Deus é quem desenhou, quem criou a igreja através de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Jesus, na primeira parte de onde se nomeia a igreja, é Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As forças todas do inferno nada poderão fazer contra ela. E no seguinte versículo, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2:20. Esse povo que é como um edifício construído sobre o alicerce dos profetas e dos apóstolos, e do qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, pela qual todo o edifício se alinha. Aqui nestas passagens, Jesus é a pedra principal da igreja, é a rocha principal da igreja, não é Pedro. É Jesus Cristo, não é Pedro. É Jesus. Embora, sem desmerecer, Pedro foi o primeiro grande pregador que Deus deu aquela bênção de dizer: tu vais iniciar a primeira pregação do Evangelho. E naquela primeira pregação do Evangelho,
Pedro ao falar, se converteram 3.000 pessoas. Na semana seguinte se converteram 5.000 pessoas. Isso é incrível. Começou o crescimento da igreja. Começou a grande comissão. E é isso. A igreja é a presença, prevalência e transcendência da igreja de Jesus Cristo que se mantém apesar das adversidades até o dia de hoje. A igreja a batalhar durante séculos com muitas dificuldades, com muita perseguição, com muitas coisas que quiseram destruir a ela. Mas Jesus diz que nenhum inferno vai destruir aquela grande obra que Jesus colocou aqui na terra, que é a igreja. Mientras tu e eu temos nesta terra, existirá a igreja. A igreja não está no céu, porque já no céu não existe igreja. A igreja é aqui na terra porque temos uma missão. Outro ponto importante sobre a igreja é que Jesus manifestou que sua presença estaria na reunião de crentes. Mateus 18:20 diz: pois onde 2 ou 3 pessoas se juntarem em meu nome, eu estarei no meio delas, quebrando 2 paradigmas das crenças populares. Por exemplo, o que a igreja Deus está dentro das 4 paredes. Não. Deus não está dentro das 4 paredes. Deus não está no edifício. Deus está no nosso coração através do Espírito Santo. Como disse Jesus, não estão 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele está em meio nosso. E o segundo, há pessoas que quebram aqui o paradigma de que não preciso ir a uma igreja porque Deus está comigo. E hoje quero explicar que não podemos estar sem igreja, porque senão seríamos pessoas órfãs. Uma pessoa sem igreja é uma pessoa órfã. Tu e eu precisamos de nossas igrejas. Assim que, por que é importante a igreja? Por que as reuniões da igreja são tão relevantes? Porque sentimos a presença de Deus em nossas vidas. Porque nos afasta das pressões, da distração deste mundo. Ali crescemos no caráter espiritualmente. Na igreja ajudamos as pessoas a ter um crescimento com Jesus, aplicação da palavra, chegar a encontrar respostas a nossas perguntas. E na igreja partilhamos, aprendemos e amamos uns aos outros. Jesus disse em João 13:35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Na igreja concentramos nossas forças, a sinergia, nos impulsionamos como uma equipa e servimos ao próximo de uma forma muito mais efetiva. Definitivamente, meus queridos, estamos convencidos de que nos reunirmos nos faz crescer. É por isso a importância da igreja. É por isso que nós devemos ter essas reuniões em nossas igrejas. E hoje quero dizer às pessoas que não gostam de igreja: nós somos uma igreja para as pessoas que não gostam de igreja. Então, as pessoas que não gostam de igreja, não tenham medo, não temam a igreja, porque a igreja é um lugar bonito e seguro, onde Deus nos quer ter. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêm, se aproxima o dia. Sim, aqui o escritor dos Hebreus está convidando-nos a estar num lugar que é a igreja. Segundo, a igreja é um lugar de gente imperfeita que quer ser cada dia melhor. Assim como tu e eu queremos ser cada dia pessoas melhores, assim é a igreja. A igreja é um lugar onde nós vamos crescer, onde vamos treinar para a nossa vida. A gente chega com distintas feridas abertas e dentro da igreja, Deus, através do seu Santo Espírito, começa a fazer uma cicatriz em nossas feridas. Então, quando começa a cicatriz, já não dói mais aquelas feridas que estão abertas, porque começamos a ter cura, porque é preciso ter um lugar onde há pessoas imperfeitas, onde Deus vai trabalhar em nossas vidas, onde Deus vai fazer uma remodelação no nosso coração. Assim que a igreja é como um grande hospital, onde as pessoas vão, se abrem o coração verdadeiramente a Deus, vão receber a cura. Terceiro, na igreja, vocês também terão o privilégio de poder servir com muito mais facilidade ao próximo, o que traz uma satisfação e propósito de vida incrível. Uau!
O propósito da igreja é também servir uns aos outros. Jesus disse, Marcos 9,35, Jesus se sentou, chamou os 12 e disse, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Uau! Assim quis a igreja, não ser os primeiros, senão servir a nosso próximo. Também Jesus disse com respeito ao nosso serviço, Mateus 25:35, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoecei e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te dimos de comer, ou com sede, te dimos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou não te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando oferecestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o oferecestes. Uau! Incrível! O que tu fazes por os demais, estás fazendo para Jesus. Isso é serviço. Não há nada melhor. A melhor forma de expressar amor do que dar o nosso tempo, o nosso serviço para aquelas pessoas que o precisam. E todos nós temos dons, habilidades incríveis para ajudar a outros. Deus nos deu uma grande capacidade para ajudar a outros. Isso enche nosso coração incrivelmente. Então, meus queridos, anime-se a ir a uma igreja, a ir à sua igreja. Não se desanime, não acreditem nisso que não faz falta a igreja. Claro que sim, faz falta a igreja. E trabalhar pela função de igreja por outras pessoas que estão em necessidade. Assim como há uma grande promessa de Deus para nossas vidas, em 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Que boa palavra. Quero orar por vós aí onde estão. Senhor, peço-te nesta hora para aquelas pessoas que não têm igreja, Senhor. Ajuda-as, Senhor, para que eles possam procurar uma igreja com uma verdadeira santa doutrina, Senhor. Ajuda-as, Senhor, a que possam ter uma relação crescente contigo, Jesus. Ajuda cada pessoa a amar a sua igreja, Senhor. Senhor, eu abenço a vida de cada pessoa que está escutando hoje, porque precisamos de ter um lugar onde nos reunir, Senhor, para adorar o Teu nome, para crescer em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está escutando o dia de hoje. Eu abenço a sua vida e abenço, Senhor, todos os seus passos e sonhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Ok, uma vez mais, nosso convite, todos os domingos às 11 horas, aqui no Hotel de Vines, Centro Comercial Lavi. Estaremos aí com uma grande palavra e teremos que compartilhar como igreja, família que somos cada um de nós. Que tenham uma boa semana. Não se esqueça de se subscrever ao nosso canal de YouTube CCE Madeira. Beijinhos para todos, grande abraço, boa semana.